Olá a todos, eu estou agora em Shinimamiya, que fica bem perto das áreas movimentadas de Osaka como Namba e Tennoji. Neste local, antigamente existia um complexo chamado Festival Gate, que era um prédio de 8 andares combinando parque de diversões e instalações comerciais. Para quem mora na região de Kanto, como Tóquio, o Dome City seria o mais parecido. O Festival Gate afundou no fundo do mar. Criado à imagem das 5 maiores cidades, no parque de diversões, a principal atração era a montanha-russa Delphi's Dark Coaster, com 750 metros de extensão, inclinação máxima de 50 graus e velocidade máxima de 100 km por hora. Os trilhos atravessavam o prédio e também estavam instalados do lado de fora, dando ao edifício uma aparência única. Além disso, atrações radicais, carrossel, jogos de tiro e outras instalações de lazer estavam distribuídas em cada andar do prédio recém-construído. Instalações comerciais. O local também abrigava muitos restaurantes, lojas de acessórios, fliperamas e no 7º andar havia até um cinema. Aquele lugar tinha um acesso de transporte excelente. A estação Shinimamiya da linha circular e da linha Nankai, além da estação Shinimamiya do bonde Hankai. Você podia utilizar um total de 5 linhas, incluindo a estação Dobutsuenmae das linhas Midosuji e Sakaisuji do metrô de Osaka. Além disso, fica no centro agitado de Osaka. Fica bem perto de Tennoji e Namba, e você pode chegar lá a partir de Umeda em cerca de 20 minutos. É um lugar assim, como um parque de diversões urbano e uma área comercial. Quando foi inaugurado em 1997, fez muito sucesso, mas porque foi forçado a fechar em apenas 10 anos. Desta vez vamos falar sobre isso. A origem do Festival Gate e o que ainda resta dele atualmente. Vamos dar uma olhada nos vestígios do Festival Gate. Então, o vídeo será apresentado com esse tipo de brilho. Também posso explicar as palavras do vídeo. Procuro usar palavras fáceis de entender e evitar números cujo tamanho seja difícil de compreender, mas pode ser que isso apareça um pouco. Agradeço a compreensão. Neste canal, continuarei trazendo conteúdos para que todos vocês possam se divertir. Vou continuar criando muitos vídeos que vocês possam aproveitar, então por favor, inscrevam-se no canal. O Festival Gate será inaugurado. Antes, neste local, havia uma garagem de bondes chamada Osaka Shiei Denki Tetsudou. Incrivelmente, eram 9 edifícios no total, com capacidade para abrigar até 340 veículos. Em 1969, os bondes foram desativados, mas 2 anos antes, em 1967, essa garagem também foi desativada. Depois disso, a garagem deixou de existir. O local foi reutilizado como instalações do Departamento de Transportes da cidade de Osaka e como ponto de ônibus municipal. Depois disso, ficou vazio por muitos anos. Então, no auge da bolha econômica, em 1989, começou o plano de reurbanização desse terreno. O projeto foi nomeado como Projeto de Desenvolvimento do Antigo Depósito de Kasumicho, do Departamento de Transportes de Osaka. Nesse plano, o terreno foi primeiramente dividido em 2 setores, A e B. No setor A, foi construído o Festival Gate, Banco de Fideicomisso do Japão, Banco de Fideicomisso Toyo, Banco Central de Fideicomisso e Banco de Fideicomisso Mitsui. Por meio a construção foi iniciada como um grande projeto conjunto, com um custo total de aproximadamente 393 ienes. O desenvolvimento deste vasto terreno, que estava abandonado há muitos anos em um local de fácil acesso, era realmente muito aguardado. Depois disso, em março de 1993, a construção do Festival Gate foi iniciada. Vale ressaltar que este era um projeto realizado por meio do sistema de truste de terras, e o período inicial do truste estava previsto até março de 2020. Aqui, permita-me explicar brevemente sobre o sistema de truste de terras. Nesse sistema, o proprietário confia a terra a um banco fiduciário para a administração, recebendo direitos fiduciários de acordo com as receitas geradas. A propriedade é transferida temporariamente ao banco, retornando ao proprietário após o término do período de confiança. O banco fiduciário arrecada fundos, constrói edifícios para aluguel, realiza a locação, administra os imóveis e opera o negócio de aluguel. Apliquemos isso ao caso atual. É o proprietário do terreno
A cidade de Osaka é o Banco de Fideicomisso do Japão, o Banco de Fideicomisso Toyo e o Banco de Fideicomisso Central, para os 4 bancos fiduciários, incluindo o Banco de Fideicomisso Mitsui, que administram a terra confiada a eles. Eles tentaram obter lucros de acordo com as vendas do Festival Gate. A propriedade da terra foi transferida temporariamente para os 4 bancos fiduciários, mas estava programado para retornar à cidade de Osaka em março de 2022, quando o período de fideicomisso terminasse. Os bancos fiduciários levantaram fundos, construíram o Festival Gate, fizeram o leasing, gerenciaram o prédio e operaram o negócio de aluguel. No caso do Festival Gate, uma nova empresa operadora foi criada no formato de terceiro setor, chamada Festival Gate Sociedade Anônima. A produção do próprio complexo foi feita por Yokohama Cosmo World, Hirakata Park e outros. A Senyo Kogyo, responsável pela construção da roda gigante de Tenpozan e pela recente instalação do teleférico em Minato Mirai, que tem sido destaque nos últimos anos, assumiu o projeto. O Festival Gate foi inspirado no Horton Plaza, de San Diego, Estados Unidos da América. O local foi projetado como um complexo comercial focado em atrações de lazer, como parques de diversões, inspirado em instalações comerciais. A adição de restaurantes, cinemas e outros estabelecimentos visava criar um complexo diversificado e aumentar os visitantes frequentes. Ironicamente, parece que até mesmo o Horton Plaza, que tinha esse objetivo, agora está com muitas lojas vazias e há planos de revitalização focados em escritórios. Como mencionei no início do vídeo, o prédio foi projetado com a imagem de uma antiga cidade submersa no fundo do mar. A aparência externa difere da paisagem urbana próxima à estação Shin e Mamiya. Parece que eles se esforçaram para fazer com que o prédio se encaixasse naturalmente, sem destoar do ambiente. De fato, o edifício tem uma paleta de cores sóbria, mas como a montanha-russa atravessava o prédio, era uma construção relativamente chamativa e, sem dúvida, chamava a atenção. Embora fosse um parque de diversões de pequeno porte, ele foi projetado com caminhos labirínticos para parecer maior do que realmente era, e à noite era iluminado com luzes. A principal atração aproveitava a diferença de altura do prédio apresentada no início. A montanha-russa e outros brinquedos radicais aproveitavam a altura do prédio, oferecendo muitas opções de adrenalina. Repetia movimentos de pêndulo e loopings. O brinquedo chamado Kuronosu também se movia violentamente para cima e para baixo. Também havia atrações como a de Laos, e normalmente em um carrossel se monta em cavalos, mas o carrossel do Festival Gate tinha como tema uma cidade antiga no fundo do mar, então você montava em golfinhos e outros animais marinhos. Parece que era esse tipo de carrossel. O horário de funcionamento era das 10h às 20h para as lojas de varejo, das 10h às 23h para os restaurantes e das 10h às 22h para o parque de diversões, onde era possível ver atrações como a montanha-russa do lado de fora. Das atrações, também era possível apreciar a vista noturna de Osaka. O Festival Gate foi inaugurado em 18 de julho de 1997, carregando grandes expectativas. Para complementar, o Festival Gate foi inaugurado, mas ao lado dele foi construído um complexo de banhos chamado Spa World. O Spa World também foi inaugurado no mesmo dia do Festival Gate, em 18 de julho de 1997. Havia um corredor de ligação entre as duas instalações, permitindo que as pessoas circulassem entre elas. O Spa World ainda está em funcionamento atualmente e passou por uma grande reforma em julho de 2023, sendo um dos principais representantes da região de Kansai. Tornou-se uma das principais instalações de banhos termais. O Festival Gate foi inaugurado com grande expectativa. O prédio chamativo gerou muita atenção. A entrada nas instalações era gratuita, permitindo que qualquer um pudesse visitar facilmente. No primeiro ano de funcionamento, em 1997, o local foi um grande sucesso, registrando 8,31 milhões de visitantes. No entanto, no ano seguinte, em 1998, devido à recessão que atingiu toda a Ásia, o movimento do local começou a diminuir rapidamente. Em 2001, o local ainda atraía um público impressionante no Japão. Com a abertura da Universal Studios Japan e o impacto da diminuição da taxa de natalidade, o número de visitantes caiu drasticamente. Os estabelecimentos do Festival Gate ficavam em uma área acessível em frente à estação. O aluguel era estabelecido a um valor extremamente alto.
Os restaurantes e outras lojas tiveram uma queda nas vendas em comparação ao alto valor do aluguel, e as lojas foram fechando uma após a outra, deixando muitos pontos vagos. Isso levou a uma reação em cadeia negativa, onde cada vez menos pessoas vinham ao local. 4 anos após a inauguração, o número anual de visitantes caiu para cerca de 3 milhões, menos da metade dos 8,31 milhões iniciais. Os envolvidos decidiram apostar na luta livre para revitalizar a situação. Além disso, começaram a alugar os espaços vagos para empresas de eventos musicais e de entretenimento, fazendo com que eventos passassem a ser realizados no Festival Gate. Como os eventos não eram realizados todos os dias, isso não resultou em uma reforma fundamental, então buscaram uma nova solução. Para a empresa de organização de eventos, o aluguel era muito mais baixo do que o dos inquilinos que já estavam lá pagando valores altos desde o início. Claro, isso gerou ressentimento por parte das lojas já existentes. A relação de confiança entre a administração e as lojas já existentes também está se rompendo. Em fevereiro de 2004, 3 dos bancos originais, incluindo o Banco Shintaku, anunciaram sua saída do negócio. A empresa operadora Festival Gate Kabushiki Gaisha faliu, e dos 380 milhões de ienes de prejuízo, a cidade de Osaka ficou responsável por 200 milhões. Isso aconteceu apenas 6 anos e meio depois da inauguração, em julho de 1997. Mesmo com uma média anual simples, o prejuízo foi de 60 milhões de ienes. O fato de acumular um prejuízo tão grande em um período tão curto de operação mostra como as previsões para a obra foram ingênuas. É possível fazer isso bem até chegarmos aqui. Podem ser citados cerca de 3 exemplos como causas até aqui, primeiramente. O primeiro é a característica do local, que combina parque de diversões e complexo comercial. Promovido como uma combinação de parque de diversões e complexo comercial, acabou passando aos clientes uma impressão de indecisão, sem ser claramente nenhum dos dois. O parque de diversões e o complexo comercial não conseguiram gerar um efeito sinérgico entre si, e os visitantes que foram apenas pela novidade logo se cansaram, achando que uma visita era suficiente. O segundo ponto é a monotonia das atrações. Assim como as áreas de Harry Potter e Super Nintendo World, continua gerando interesse ao introduzir regularmente novas áreas e atrações. O Festival Gate teve dificuldades para instalar ou renovar grandes atrações. Isso, como todos vocês já devem ter percebido, é porque as atrações estavam localizadas dentro de um prédio de 8 andares. Até mesmo a montanha-russa principal atravessava-se a estrutura do prédio, então qualquer reforma custaria muito caro. Por causa disso, não conseguiram criar novidades para atrair o público, e assim, o Festival Gate foi ficando cada vez mais esquecido. O terceiro motivo são os custos de segurança. O local fica em Nishinari, conhecida como a maior favela do Japão. Como fica bem próximo de um lugar chamado Shinsekai, que está nessa região, por isso, inevitavelmente, foi necessário colocar muitos seguranças dentro e fora do local, para evitar que se tornasse um ponto de encontro para pessoas sem teto e trabalhadores diaristas. Mesmo após a falência em fevereiro de 2004, o Festival Gate continuou operando modestamente enquanto buscava um novo caminho. O plano era transferir a equipe de operação para Orix sem demolir o prédio. Em abril de 2005, também estava previsto que fosse totalmente inaugurado como Museu de Transporte de Osaka. Contudo, a resistência ao fogo do prédio e dos pisos era inadequada para os trens elétricos e vagões do metrô. Não era suficiente para suportar o peso de ambos, então era necessário garantir que suportasse esse peso. Houve até uma ideia absurda de criar réplicas leves só para exibição, o que era inviável. Além disso, durante a reforma completa, as negociações com as lojas que ainda estavam funcionando fracassaram. No final das contas, a situação ficou completamente sem saída. A Orix anunciou sua retirada e o plano de reforma foi cancelado. Em janeiro de 2007, Osaka propôs um novo uso para o Festival Gate. Decidiram abrir concorrência pública para selecionar propostas, incluindo propostas de organizações já instaladas no Festival Gate. Foi decidido que todas as 5 propostas careciam de praticidade. Em maio do mesmo ano, elas foram rejeitadas e, como resultado, decidiu-se vender para o setor privado, notificando todos os inquilinos para desocuparem até julho.
Após a decisão de vender o Festival Gate para a iniciativa privada, houve muitos altos e baixos. Em 2007, o valor avaliado do Festival Gate era de cerca de 8 ienes em comparação ao custo total do projeto de 393 ienes. No entanto, em um leilão realizado em 2008, uma empresa estatal arrematou por 26 ienes. Foi anunciado que o prédio não seria demolido e que seria utilizado como estava. O contrato não foi firmado e, em 14 de maio, a cidade de Osaka venceu o leilão. Desistimos do contrato com a empresa. Depois disso, a disputa entre a empresa e a cidade de Osaka acabou indo para o tribunal e, no final, Osaka saiu vitoriosa. No leilão realizado em 30 de janeiro de 2009, no ano seguinte, apenas a Maruhan, que administra casas de pachinko, participou. Ela arrematou por 142 milhões de ienes, o Festival Gate foi demolido. Investiram um total de 5,5 bilhões de ienes para construir um novo prédio de 2 andares. O local tinha como foco principal uma pista de boliche. Eles planejavam abrir o local como centro de entretenimento esportivo Tsuten Gate até 2013. Em abril de 2013, eles mudaram o plano para um prédio de 4 andares ao estilo coreano. Eles anunciaram que abririam o parque temático no outono de 2014, mas o plano foi revisado devido à piora das relações entre Japão e Coreia. Decidiram construir um centro comercial de 2 andares, tendo Don Quixote como loja âncora. A casa de pachinko Marufan foi inaugurada antecipadamente em 30 de dezembro de 2014. Depois, em 27 de fevereiro de 2015, o tão amado Don Quixote abriu no 2º andar do Marufan. E é assim que chegamos ao que é hoje, exatamente aqui. Este é o local onde ficava o Festival Gate. No local onde ficava o Festival Gate, como mencionei antes, agora estão o Maruhan e o Don Quixote, e quase não restam vestígios de que aqui já existiu um parque de diversões. Desta vez vou apresentar 4 vestígios que ainda restam do Festival Gate. Primeiro, a saída 5 da estação Dobutsuenmai do metrô de Osaka. Essa saída, número 5, foi construída para ter acesso direto ao Festival Gate. Dá para perceber que ela foi projetada para acomodar muitas pessoas, como pela largura da escada. Comparando com a época do Festival Gate. E é mais ou menos assim, o design das paredes mudou bastante, mas fora isso, não mudou muito. Está sendo usado exatamente como antes. E então, o segundo fica no 1º andar do Maruhan. É o Family Mart. Só de olhar, não parece ter nada de especial. É um Family Mart, mas um pouco afastado daqui, do outro lado do prédio, há uma placa do Family Mart. Neste local havia o Festival Gate. Naquela época lá havia um combine chamado Sankusu, que agora foi incorporado pelo Family Mart, né? Não é uma informação inovadora, mas dá para imaginar que colocaram a placa aqui de propósito como uma lembrança disso. O terceiro está perto da placa do Family Mart. A imagem da cabine telefônica foi retirada do Street View. Você pode ver que está escrito em frente ao Festival Gate neste telefone. A cabine é a única construção que ainda mantém o nome Festival Gate. Estamos em uma época em que as cabines telefônicas estão ficando cada vez mais raras, então não sabemos até quando essa cabine vai continuar aqui. Por isso, recomendo que quem tiver interesse vá ver o quanto antes. E por fim, o quarto está no Spa World, então vamos dar uma olhada no Spa World ao lado. Esse longo corredor leva direto para a escada. Ele está conectado diretamente até a Tsutenkaku, o símbolo de Osaka. O que resta do Festival Gate pode ser sentido neste ponto intermediário do corredor. Esta parede foi removida. O local era anteriormente um corredor de ligação que permitia ir e vir entre o Festival Gate e o Spa World. Atualmente, é um corredor que conecta ao estacionamento do Maruhan Don Quixote. É assim que está agora, comparando com as fotos antigas. As paredes e colunas do Festival Gate desapareceram completamente. Esses 4 são os vestígios do Festival Gate que ainda existem em 2023. Fechou após 10 anos. O Festival Gate acabou sendo um fracasso, não há como negar. O Spa World ao lado também foi impactado, mas a inauguração trouxe alguns benefícios. Naquela época, o Shinsekai, onde ficavam Nishinari e Tsuten.
A área era considerada perigosa, assustadora, suja e de má reputação, então os jovens não se aproximavam da cidade. O Festival Gate era assim. Conseguiu atrair os jovens para a cidade e mudou completamente a imagem do lugar. A imagem que o público tem de Nishinari e Shinsekai ainda não mudou, mas esses lugares se tornaram pontos turísticos muito visitados por estrangeiros. Fico realmente curioso sobre como seria se o Festival Gate não tivesse sido demolido e ainda existisse nos dias de hoje. Eu pensei que talvez o Festival Gate tenha sido inaugurado cedo demais para a sua época. Isso é tudo sobre o Festival Gate. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like. Nos vemos no próximo vídeo.